Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar como é que é feito o café expresso na máquina. E pessoal, esse daqui é um vídeo que você vai entender por que você precisa estudar, por que você precisa se aprofundar no conhecimento do que você está fazendo. O café expresso, pessoal, não é igual ao café coado, não. Ele tem toda uma ciência, é muito complexo e eu vou dar uma pincelada bem genérica para vocês entenderem a complexidade de tirar um café expresso de qualidade. Por isso, inclusive, que existem profissões, de pessoas que são especializadas em tirar café expresso, que é o barista. Então, por isso que pessoas que estudam muito para tirar um café expresso de qualidade. A gente, se souber trabalhar direitinho, saber o que é um café expresso de qualidade, como chegar nessa fórmula, você programa na sua máquina e ela tira sozinha. Essa é uma das vantagens da máquina automática. Então, pessoal, esse vídeo é um dos mais importantes que vai definir para você se você quer ou não trabalhar com café expresso. Porque se você falar, quero trabalhar com café expresso, quero ter uma máquina de café expresso, você vai levar agora um choque de informações, tá, para você decidir, porque você vai ter que assumir a responsabilidade de se especializar nisso, para não ficar servindo café ruim por aí e o pessoal ficar falando que o café é ruim, que a máquina é ruim, quando na verdade é o operador que é o problema. Beleza? Saindo da sinceridade e indo aqui para o slide. Bom, pessoal, quem gosta de café certamente já viu essa cena, uma máquina de café expresso, tá? Isso aqui é um cachimbo, tradicional, de uma máquina provavelmente manual, que você encaixa o cachimbo aqui e ele sai um café super cremosinho, super, posso dizer, espumante, é uma coisa linda de ver, é uma bebida única de fato, café expresso, viu pessoal? É uma bebida de quase 100 anos já, ela tem, foi criada na Itália, inclusive pelo pessoal da Illy, tá? Eu coloquei aqui, expresso com S ou expresso com X, tá? Que a gente costuma ter essa confusão. Os dois estão certos, sendo que a gente aqui usa mais o da Itália, que é com S, tá? E porque ele tem essa coisa de ser espremido, que é expresso com S. Já o expresso com X, normalmente ele tem uma referência de velocidade, Então, pessoal, o expresso, ele é justamente isso, ele é um café espremido. Então, pega um pó bem fininho, compacta ele e joga um pouquinho de água em cima para ver se ele faz igual o coador, que é passar dentro do coador. Ele não faz. Ele só vai passar por dentro daquela compactação de pó fininho se ele tiver uma pressão. Essa foto ilustra bem. Provavelmente aqui a gente tem um tanto de água. Aqui dentro a gente tem um café expresso, que pode ser uma bolacha de café expresso, uma cápsula, pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser até mesmo um café expresso direto nesse cachimbinho aqui. Tá? Então a água precisa passar com pressão, porque senão ela nem passa, ela não tem força para passar. E é por isso que é um café expresso, que ele é exprimido. A água é colocada com pressão num pó compactado. Beleza? Então esse é o café expresso. Outros métodos não são café expresso. Café expresso é esse com a pressão do café, da água passando dentro do pó compactado. E eu vou passar para vocês, pessoal, 7 possibilidades de influência na qualidade do café expresso. O café expresso não é tudo igual. O café expresso tem muitas variações e uma infinidade de possibilidades que vai afetar o sabor, o corpo, a cara do seu café expresso. Veja aqui nessa figura que eu peguei, são 3 cafés expressos diferentes. Tá? Esse aqui, por exemplo, tem um meio dele com uma crema bem fininha, dá quase para atravessar com o olho a crema, mas no canto ele tem uma crema mais grossa. Este daqui tem uma crema mais uniforme, mas a cor dele mais clarinha, ou então mais creme mesmo, E este daqui uma crema mais escura, tá? Então a gente tem também, por exemplo, só esse identificado aqui, por só essa operação disso passando o mouse, provavelmente é uma máquina que no final ela faz um pinga-pinga, que deixa aí o café um pouquinho mais feinho, Então acabou de fazer o café expresso, ficou pingando lá no meio da crema gotinhas de café. Então a gente tem
toda uma ciência em cima disso, tá? Eu não sou um barista, gosto muito de café, então me perdoem os baristas se eu estiver falando alguma besteira, mas a gente aqui tem algum conhecimento de máquina e de tempo de mercado para poder dividir com os operadores as melhores práticas, né? E alguma autoridade, então, para poder falar desse assunto aqui com você que quer deixar sua máquina, né, com o melhor café expresso. Bom, pessoal, o primeiro, tá, acho que lá no início da cadeia, né, a primeira característica de um bom café expresso na xícara, ela vem de um bom grão. Tá? Então a gente tem algumas características desse grão que vai dar o sabor do café expresso, como por exemplo, tá, o tipo de grão. Existem vários tipos de grão aí pelo mundo afora, né? Por exemplo, aqui a gente usa muito o catuai, o moca, né? Então tem uma variedade de grãos, tá? Então esse começa por aí, tá? Você escolher o seu café expresso. No Brasil a gente usa, né, basicamente os mesmos tipos de grãos, tá? A gente normalmente, tá, usa 100% arábica, até porque para formar um 100% arábica é mais fácil, porque a fazenda ou a região ela faz ou arábica ou conilon, e aí você acaba assumindo um dos dois. As empresas maiores, elas já se dão o trabalho de ter um estoque grande de grãos, e aí elas fazem o blend de arábica com conilon, que também é um blend bom. Tá? Então, tanto 100% arábica quanto o blend de, né, arábica com conilon, posso dizer que, né, tem suas características positivas. Você vai saber que 100% arábica normalmente vai ter menos corpo, vai ser menos maçudo. Já com conilon, né, no blend você consegue ganhar essa característica. Então, já começa daí que você tem que saber, né, que tipo de café você quer tirar na escolha do tipo de grão, tá? Que tem a ver também com a altitude. A gente colocou aqui como característica importante lá na xícara, tá? Se ele for plantado a 800 metros, a 1000 metros, a 1600 metros, que normalmente ele dá diferença, tá? O processo da colheita. O processo é assim, pessoal. Você pode fazer a colheita com máquina, onde entra a máquina, né? Porque às vezes você não tem terreno para entrar a máquina. Tá? Pode ser com uma pessoa mexendo no galho e o café cai no chão. E pode ser, inclusive, que é a maioria do café que fica nosso aqui, o café que já está no chão um tempão, que a pessoa vai lá catando e vai colocando lá dentro de um lençol, dentro de alguma coisa, e esse grão já pegou todo o defeito ali que poderia ter do solo, do tempo, da chuva, da acidez, né? E ele está cheio de defeitos ali. Então, o processo de colheita ele influencia no sabor, tá? E a gente aqui, né, acaba sendo refém, né, de saber como é que foi feita a colheita. Depois, pessoal, tem a seleção do café, tá? Então pode ser aquela seleção sensorial, né, que o cara vai lá, pô, esse café é nota 10, esse é 8, ou esse aqui tem isso, ou pode ser um processo de limpeza, que normalmente o café que chega aqui pra gente, ele tem níveis de limpeza. A gente tem outros vídeos que falam disso, né? Então o café expresso, ele, por exemplo, ele tem um tanto de características de sujidade que ele pode ter, que ele não pode ter. Então quando você compra uma saca de café, um lote, né, de café, você já vem com essas características. Esse café é tanto de sujo assim, tanto característica assim. Então você também tem que saber escolher que tipo de café você está comprando. Tá? Se o café é muito quebrado, se ele não tem quebrado, se ele, né, ele tem grãos mais bonitos, né? Depois, pessoal, a gente tem um processo de torra, tá? Que se o café, por exemplo, nessa foto aqui embaixo, tá? A gente tem, né, um café mais escuro e o outro mais claro. Os dois têm uma crema razoável, tá? Uma crema assim, posso dizer que boa. Tá? Mas esse é escuro e esse é claro. Provavelmente essa diferença de cor, ela vem da diferença da torra. Esse daqui provavelmente tem graus de torra a mais do que esse daqui, que faz com que esse aqui fique mais escuro. Provavelmente na xícara ele tem mais amargor do que esse daqui. Quem está acostumado com o café tradicional do supermercado vai gostar mais desse do que desse. Esse aqui é para quem gosta de café mais fraco. Tipo de embalagem. Né, se tem válvula, se não tem válvula, o quanto de tempo que o café descansou até ser embalado, né? Então todo esse processo de embalagem também conta. Tá? E por final, tá, a gente tem se o café tem agrotóxico ou não. Eu trouxe esse tópico de agrotóxicos no café ou não, porque tem cada vez mais, né, a gente tem falado de alimentos orgânicos,
tá? E a gente, quando toma um café orgânico, é igual qualquer outro alimento. Um repolho orgânico, ele é pequenininho. O repolho que tem agrotóxicos, lá tem todos os venenos, etc. Ele normalmente é né, mais vistoso, até, às vezes até mais saboroso, né? A laranja, né, né, produzida dessa forma, com agrotóxicos, normalmente ela é maior, é mais bonita, às vezes mais doce. Então, assim, também tem isso no café, tá? Aquele café mais natural, ele tem realmente uma carinha mais mirradinha, né? Ele não tem, eventualmente, né, todas as qualidades de um café com uma cultura de cuidar, né, de forma a inserir agrotóxicos, né, na plantação. Tá? Então, falamos da qualidade do grão. São 7, a gente só falou de uma. Aqui você já vê que já tem uma infinidade. Tá? Eu posso dizer que a qualidade do grão ela é essencial. Ela é essencial. E alguns desses 7 processos aqui, pessoal, alguns eles são mais e outros menos importantes, mas todos eles, tá, entram na sua avaliação de café expresso. Depois tem a moagem. A gente já falou bastante de moedor aqui, bastante de moinho. Tá? Então, pessoal, moinho não é tudo igual. Como nenhum equipamento não é igual, bicicleta não é igual a outra, carro não é igual ao outro de outra marca, né? Tem variação de preços, qualidade, é igual ao moinho. Moinho é um equipamento, tá, que pode ter níveis de precisão diferente, podem ter qualidade de material diferente, robustez diferente, qualidade da lâmina, porque a lâmina é igual faca. Tem a faca ruim que rapidinho fica cega, a faca boa demora mais para ficar cega. Uma corta com uma perfeição, outra com a outra. E a lâmina que faz a moagem do grão, igualzinho. Tá? Então você tem diferença de materiais, de afiação. Então tem Virgem Maria, né? Então assim, a qualidade do moinho, né, para poder, né, ter a qualidade da moagem. Tá? Tem gente que não entende tanto de moagem. Daí a pessoa vai lá e faz um café expresso, moe na hora, um café grosso para fazer um expresso. Aí não compacta muito, daí não tem que dar jeito, o café sempre vai sair fraco. Né? Então esta ciência da moagem, tá, bom? O café expresso ele tem que ter esse tamanho de grão, tem que ter essa, né, na prática, você pega o grão na mão, você vai, né, o pó na mão, você vai passar ele na mão, bom, agora tá bom para o café expresso, né, sem precisar medir o grão, porque ele é um grãozinho, um pozinho, né, é mais fino que um grão de areia. Então a gente normalmente vai na prática, vai no olho, vai no sensorial para saber se a moagem tá boa ou não para o café expresso, né? Depois, pessoal, o frescor do grão. O grão é sensacional, a torra foi boa, foi tudo bom, mas o grão tá velho. Acabou o café expresso. Tá? O grão tá velho, pessoal. Olha, o grão tá, tipo, ele foi torrado há 8 meses atrás. A validade do fornecedor é de 1 ano. Esse grão tá bom? Depende de como ele for armazenado. Sempre perde na armazenagem. Sempre perde sabor, sempre perde as características positivas na armazenagem. Mas, quanto melhor a armazenagem, melhor, mais tempo você vai garantir aquelas características. Beleza? Agora sim, se ele é um pacote simples, se passa por variação de temperatura, se tem um buraquinho para sair o ar, então se ele tem tipo uma armazenagem ruim, você pode trazer a validade dele para 3 meses, 6 meses, né? Para garantir que você está servindo um bom grão. Depois de aberto, pessoal, aí entra num negócio que rapidamente ele envelhece. Né? Então, na hora que você abre ele, é interessante que você consuma aquele pacote assim, no máximo 1 mês. Não dá para dizer que ele vai ter minhoquinha, vai ter um negócio assim, como se fosse qualquer tipo de alimento, porque ele não tem, tá? Mas ele perde o sabor, né? Ele fica com gosto de velho. Tá? Então, assim, aí você tem um volume pequeno lá na sua máquina. Você abre um pacote, coloca lá 1 kg de café. Fica 3 meses para consumir aquelas 100 e poucas doses que aquele quilo vai fazer. E aí, lá no 3º mês, ele não vai mais dar crema. Ele vai ter sabor ruim. Ele vai ter um amargor diferente. Vai ser outro café. Não adiantou nada todo esse processo com excelência, porque o grão está velho. Entendeu? Outro ponto, o grau de torra.
tá? A gente falou um pouquinho lá na frente, tá? O grau de torra, ele influencia demais no sabor do café. Quanto mais torrado, mais amargor ele tem. Quanto mais torrado, provavelmente você consegue dar características diferentes do que o médio torrado que o pouco torrado. E aí o café expresso não dá para você querer exigir amargor de torra, né, se o café é uma torra média. Entenderam? Então assim, você não consegue, Rafael, eu quero abrir uma cafeteria, né, vou colocar uma máquina, mas eu quero servir café gourmet. Beleza. Provavelmente você não vai conseguir dar a crema que o cliente de café expresso está acostumado, e muito menos o sabor amargo que normalmente tem no café expresso, no Brasil principalmente, que é o café pretão, né? O café torrado, queimado às vezes, tá? Que o brasileiro está acostumado. Você está servindo né? Você está tentando tirar de um café gourmet, tá? Características que não vão ser vendáveis, assim, a não ser que você esteja, né, falando, sou a cafeteria de café gourmet e quem chegou aqui precisa se adaptar ao meu sabor, que normalmente não é isso que acontece. A pessoa passa por um momento para ter para acordar, para, né, ter outra experiência. Normalmente é um café expresso do dia a dia, né? Então, pessoal, quando a gente fala de grau de torra, a gente tem também o quanto, né, aquela torra vai influenciar no sabor. E por outro lado, a torra também influencia na passagem da água. Normalmente existem níveis, tá, pessoal? E eu não quero entrar muito nesses números, tipo, né, tem quem fala que, tipo, café expresso é legal ter 11% de nível de umidade. Não é isso, porque você é um operador e você, né, tá ali mais, né, você não vai ficar medindo a umidade do café. Mas, por exemplo, quando o café ele é mais torrado, ele é mais pretão, na hora que você coloca ele, né, com a mesma moagem, né, supondo que seja a mesma moagem, em relação de um café menos torrado, ele tem ali um grau de absorção de água maior do que o outro. Tá? Ele influencia mais, né, se ele é mais seco ou menos seco, né, na pressão da passagem da água. Então, até nisso, a torra influencia. E influencia a ponto de, por exemplo, você pegou um café muito torrado, colocou lá na máquina e ele sai, talvez ele nem consiga passar, a pressão dele nem faça com que ele passe, você tem que regular a máquina de novo. Tá? Então, porque a água que tinha uma pressão X para poder sair aquele café perfeito, trocou o grão, colocou um mais torrado, que é mais seco, né, que depois de moído, né, ele fica com uma compactação diferente, a água não consegue ter mais pressão para passar. Daí você tem que ir lá e aumentar o tamanho do grão ou diminuir a quantidade de pó para a água conseguir passar. Então você vai ter que regular a máquina de novo. E isso tem a ver também com a torra, com o grau de torra. Não é só com a moagem, então você vai ter que ir lá no início do processo, regular o teu moinho para fazer esse grão um pouquinho mais grosso, tá? Para conseguir chegar lá na máquina e conseguir fazer ele passar. Então entenda que toda hora você vai experimentando e voltando lá na moagem, depois lá na máquina, né? Para tirar o café, para poder ficar. Então você fica nesse ciclo de cada vez que você troca o seu café, você precisa fazer uma experimentação nova para tirar um bom café expresso. É um negócio que dá trabalho. Então, por isso que a gente normalmente tenta evitar de ficar trocando grão, né? Então, a gente, para não precisar ter que ter esse trabalho, que é o trabalho de um barista, né? De ficar fazendo a regulagem do melhor café para o equipamento que você tem. Bom, temperatura, pessoal. Você sabe que, além da diferença no sensorial, que a gente gosta do café mais quente, do café menos quente, então, além desse sensorial, ele influencia na crema. É isso mesmo, às vezes você tem tudo igual, mas você colocou lá um café saindo a 92, depois a 96, depois a 100 graus, temperatura de saída da caldeira, tá? Não no que o cliente vai colocar na boca a 100 graus, nem chega lá, né? Não estaria fervendo. Então você coloca essas três temperaturas, você vê cremas diferentes no copo. Crema, mais uma vez, é essa espuminha. E a gente fala tanto dessa espuminha, pessoal, porque os apreciadores de café expresso é o primeiro contato. Se o café está bom ou está ruim, é a crema. Se eu peguei o café e ele está aberto, até desanima. Porque, poxa, mas é um café expresso que não tem nenhuma creminha. E aí, se você não está acostumado, saiba que é assim.
Se você for colocar um café expresso sem crema, não é um café expresso. É um café coado com café expresso, é qualquer coisa mal feita, de verdade. Tá? A não ser que a sua intenção seja imitar um café coado com a máquina de café expresso, e isso acontece bastante, tá? Em cafeterias, tá? Então, né, para não ter uma máquina de coado, né, ou ter que fazer um coado estragando lá, já que tem uma máquina que dá para simular um coado, né? E então é assim, tem que valorizar a crema, tem que valorizar a cor, tem que valorizar o corpo, o tamanho, tudo isso, tá, faz parte de você querer servir um café expresso, tá? Então, voltando aqui para o slide, a temperatura varia ela, faça um teste no seu equipamento, 90 graus, 95 graus, sem mudar nada, nenhuma outra característica, e você vai perceber que tem essa diferença. A crema, pessoal, para quem gosta de fazer teste, ela acaba encolhendo muito rápido, ela acaba ficando mais fina, então dificilmente você vai conseguir fazer uma mudança e colocar um do lado do outro e esperar ver os mesmos resultados, porque na hora que você tirou o primeiro, quando você tirou o segundo, o primeiro já está menor. Quando você tirou o terceiro, o primeiro então já praticamente nem tem mais crema, porque ele vai diminuindo. Por isso é importante que você tenha máquinas robustas, às vezes mais de um bico de máquina, para quando você servir 5 clientes na mesa, você tenha pelo menos ali, vai 4 bicos que seja, né, para tirar 2 e 2 e entregar praticamente o mesmo café para todo mundo. Não dá para você tirar um e lá levar, tirar 2 e lá levar. Na hora que você tirar o primeiro, se ele esperar o quinto para tomar o café dele, ele vai reclamar com você. Ele vai falar: olha, o meu café tá frio, ou o meu café tá ruim, ou já nem vai mais ter crema. Se for uma pessoa que gosta de café expresso, ele até entende que ele tem que tomar, não vai gostar do seu serviço, né? Porque você serviu um, ele gostaria de ser educado para o primeiro que recebeu tomar junto com o quinto, mas ele sabe que, né, quando é assim, né, o café expresso vai perdendo aquele frescor de acabou de sair, né? 6, pessoal, qualidade da máquina. Se máquina fosse tudo igual, ia estar todo mundo com maquininha da Nespresso, Três Corações ou maquininhas baratinhas por aí. E não é isso que acontece. Você acha no mercado máquinas de café expresso de R$400 e de R$100.000. E o que dá diferença são a qualidade dos equipamentos na qual essa máquina de café foi montada. Né? Chega um nível que assim dá pouquíssima diferença, mas para quem gosta muito de café expresso é uma diferença que é tipo uma experiência nova. Então aqui a gente tem, inclusive nas máquinas multibebidas, aqueles que tem um grupo que tira o melhor café expresso, aquele médio, aquele não tão bom, aquele que é fantástico. Nas máquinas automáticas a gente também tem essa diferenciação. Então você pode, se você quer trabalhar com um melhor café expresso, você vai precisar saber, né, que máquina que você vai entregar o melhor café. Né, porque não adianta, não, eu quero ser operador de máquina, mas achei só as baratinhas ou só as tecnologias ultrapassadas. Né? Então, principalmente a muito usada com moinho já gasto. Tá? Moinho tem manutenção, tá? Dá para trocar lâmina, dependendo da lâmina, se for de aço, dá para, né, você conseguir afiar pelo menos uma vez. Tá? Então, assim, você, né, tem ali os esquemas que a gente está ensinando durante o curso, inclusive. Né? E aí, pessoal, vamos lá. A qualidade da máquina, se ela tem pressão suficiente, porque precisa ter uma bomba de verdade, não é uma bomba pequenininha, uma bomba que não aguenta. Tá? Precisa ter precisão no circuito, tá? Porque o que acontece é que tem contador volumétrico de uma qualidade, tem precisão de equipamentos de qualidade, tem engates de qualidades diferentes, de materiais diferentes. Tá? Tem a tecnologia na qual ela é montada, porque tem um café expresso, por exemplo, aqui no que a gente usa muito, né, nas máquinas da Ré, com um grupo que a gente chama de tradicional, que a maior parte dos sistemas do mercado usa, tá, de outros fabricantes inclusive, e tem o grupo Variflex, que é uma tecnologia completamente diferente, que ele tem uma rosca, que ele tem um sistema de pressão que ele mesmo mede a pressão, então muito mais especializado. Então tem isso também. Tá? Outra característica, a caldeira é grande, o material tem qualidade, o circuito dela tem uma inteligência para poder servir o máximo de café coado, o máximo de café quente, né, na temperatura regulada.
Então tem muitas, tá? Eu trouxe alguns, mas a qualidade da máquina influencia também na saída do café expresso. Não dá para você afirmar de jeito nenhum que você comprou aquela máquina lá de R$2.000 lá da Polishop, tá? Ela vai ser igual o café expresso a uma máquina de R$30.000 profissional. Não vai tirar o mesmo café expresso, tá? Nas maquininhas de cápsula, pessoal, existe um processo diferente, tá? Não queiram comparar, tá? Só para me fazer entender melhor aqui. Ah, mas a máquina de café expresso da Nespresso, por exemplo, tira um café excelente. Beleza, ele tira 19 bar de pressão numa cápsulazinha com 5,5 gramas de café, ou melhor, 5,5 gramas de café com outras coisas que ajudam na crema, né, com outros tipos de substâncias, tá, que deixam o café expresso com uma cara melhor. Tá? Não é somente o grão prensado nesse caso, né? Então é um café expresso sob pressão. No entanto, existe, né, essa coisa aí de não ser o grão puro, tá? Que aí fica mais fácil fazer café, por exemplo, colocar um pouquinho de café solúvel dentro de um café expresso é crema na certa. Né, porque o café solúvel ele tem essa característica de fazer mais crema. Tanto que a gente faz, né, alguns locais que não querem ter café expresso, um café solúvel que a gente chama de expresso, que já é uma prática de mercado. Tá? Vem lá dos tempos lá atrás, desde do início das máquinas automáticas da Nestlé, onde eu colocava o café solúvel e chamava café expresso, que não está certo. Tá? A gente também está fazendo não certo, mas é porque o mercado já entende assim. Se a gente for querer reinventar a roda, a gente também não consegue vender, né? E por final, pessoal, não adianta tudo isso tá impecável e a pessoa tirar um café expresso e não saber, por exemplo, compactar a borra. Isso falando para máquinas manuais. Mas o operador, você que está aprendendo a regular o café expresso, não ter o cuidado de deixar o café expresso com qualidade, porque também tem uma parte humana nesse negócio, que é a regulagem da máquina automática. Se você não sabe regular a máquina automática, acabou. Se o seu grupo está cheio de pó e você não limpa a peneira, se você deixa a xícara esfriando lá 1 minuto antes de servir para o cliente, tudo isso matou o seu café expresso. Então a parte do serviço tem que ser um compromisso do operador na hora de colocar a máquina lá. Assim, olha, minha máquina está com um café bom, a lâmina é nova, tá? A bomba ela está com eficiência 100%, porque bomba é um motorzinho que vai perdendo eficiência com o tempo. Ela pode estar 100%, mas ela pode não estar 100%. Ela não vai empurrar água com a mesma precisão, né? Com a mesma potência. Tá? Então tem que ter uma máquina que está com tudo em dia. Tem que saber o que está fazendo. Quem foi treinado precisa saber que de vez em quando precisa tirar o grupo e limpar. Precisa desentupir a peneira. Né? Porque se você não desentope a peneira fica 3 buraquinhos ali entupidos um do lado do outro. Aquele filetinho de café em pó que deveria receber água vai ficar sem receber água. Então, o que vai acontecer? Ele vai eliminar. Né? Então, se você tem 7 gramas de café, aquele que representa 1 grama que ficou sem água, vai deixar seu café com 6 gramas. Aí vai ser um café pior, com menos substâncias de café, porque a peneirinha estava entupida. Dá trabalho, né, pessoal? Dá trabalho, não é fácil. Saibam que, se você desejou trabalhar com café expresso, que é uma ciência específica, diferente, muito mais profunda do que bebidas lácteas, bebidas solúveis, tá? Porque máquina é mais difícil. Se tirar bom café expresso, precisa conhecer melhor, precisa gostar de café, precisa se aprofundar no mundo do café e no mundo da máquina, da pressão, para tirar um bom café expresso. Servir um chocolate quente é muito mais fácil. Um cappuccino, né, pronto é muito mais fácil. Uma bebida solúvel é assim. Agora o café expresso você precisa se especializar. Sinto lhe dizer que vai ter que estudar bastante para tirar um bom café expresso para você ficar craque. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido consciência e até o próximo vídeo.